E aí, bom dia, graça e paz. Hoje é 2 de setembro, mais um vídeo da série Escola de Vencedores. O nosso tema hoje é ajuste o seu conceito sobre Deus. E aí, você já é inscrito no canal? Não vou permitir que você continue sem se inscrever aí, sem deixar o seu like. Se você não é inscrito ainda, faz isso agora, não deixa para depois. O nosso tema é ajuste o seu conceito sobre Deus, e o texto básico que a gente vai ler é Lucas capítulo 15, versículo 20, que diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. Está falando do filho pródigo, que saiu, gastou tudo que tinha e agora está retornando. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E aí você conhece o restante da história. Nós vimos na nossa primeira lição aqui na série Escola de Vencedores que a principal coisa é nós nos aprofundarmos numa relação com Deus e reconhecê-lo como nosso trunfo. Hoje a gente está vendo que é preciso, até para que você busque a Deus de forma mais enfática, mais dedicada, é preciso muitas vezes a gente corrigir o conceito, a ideia que a gente tem sobre Deus, porque quando nós chegamos no ambiente da relação com Deus, a gente já havia aprendido muitas coisas sobre Ele, mas não com base na palavra, com base nas relações dos mais antigos, com base em adágios populares, como quando Deus quer, é assim, quem não vem pelo amor vem pela dor, coisas que não são bíblicas e que atribuem a Deus coisas que não diz respeito ao seu caráter. Por isso que o nosso tema hoje é ajustando o seu conceito sobre Deus. Então eu pego essa deixa para lhe perguntar: quem é Deus para você? É um pai amoroso que está esperando você retornar para lhe acolher, talvez para lhe ajudar a corrigir coisas, ou é aquele pai carrasco que está só esperando a sua falha para lhe trazer punição? Se nós estamos aprendendo a tomar posse da vitória que Deus em Cristo já conquistou para nós, nós precisamos alinhar a nossa visão sobre quem Deus é, o seu caráter, a sua natureza, o seu amor. E a principal referência para nós conhecermos o caráter, a natureza, o amor, a índole de Deus é mergulharmos na revelação de Cristo, porque Hebreus no capítulo 1, versículo 1 também vai dizer que Deus tenta de muitas maneiras e várias formas se comunicar conosco, e diz que Ele fez isso durante o tempo que os profetas ministraram na terra, mas Ele diz assim: hoje Ele tem falado a nós através do seu Filho, que é Jesus, e aí o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quando a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, isso quer dizer que aquilo que os homens tinham sobre Deus, mesmo com base nas escrituras daquela época, nas experiências daquela época, não era a expressão exata. Não que a escritura do Antigo Testamento ou do passado seja menos Bíblia, mas porque Deus ele foi se revelando gradativamente, progressivamente, e Ele decidiu se revelar de forma plena em Cristo. Então, se a gente precisa alinhar a nossa visão, o nosso entendimento sobre Deus, nós precisamos conhecer a Jesus. Jesus estava ministrando aqui aos seus apóstolos e discípulos, que eram muitos, e uma hora um deles chegou para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E a resposta de Jesus foi: como é que você quer que eu lhe mostre algo que está o tempo inteiro diante de você? Claro que Jesus não usou essa expressão. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Como você me pede para ver o Pai se eu estou contigo o tempo inteiro? Eles queriam ver uma figura, uma imagem, mas Jesus estava falando sobre o caráter, sobre a natureza, sobre a disposição de amor, a prontidão de ser pai, de cuidar, de acolher, de restaurar. Tem como viver uma vida de vitória, mesmo a Bíblia dizendo que em todas as coisas somos mais que vencedores, quando a fonte dessa vitória é Deus, quando o nosso principal trunfo é Deus, mas nós temos uma ideia errada sobre Deus. A gente pensa que dele pode vir tanto o bem como pode vir o mal. A gente precisa decidir, definir de uma vez por todas que Deus ele não é uma fonte de onde saem dois tipos de águas, porque se Ele disse para nós que a gente não pode ser uma fonte onde jorra água boa e água amarga, quanto mais Ele, que é incomparavelmente maior e melhor do que nós que somos limitados. A Bíblia diz que os nossos pensamentos nunca serão como os pensamentos de Deus, assim como os nossos caminhos nunca vão alcançar os caminhos deles. Então, se para nós que somos limitados, Ele sinaliza: não seja uma fonte da qual sai água boa e sai água amarga. Logo, Deus também não é uma fonte do bem e uma fonte do mal, como algumas pessoas pensam. O tema de hoje: corrija o seu conceito sobre Deus. Deus não é um carrasco punidor, Ele é um pai de amor. Isso não quer dizer que Deus é favorável às coisas erradas que você faz. Conhecer a Deus, conheça Jesus. O salmista, que estava numa aliança inferior à nossa, ele tinha essa compreensão, e no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 4, ele diz assim:
porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. É a Bíblia que diz isso. Os nossos conflitos, as nossas limitações, as coisas sobre as quais a gente não tem explicação, é que faz muitas vezes a gente atribuir a Deus algo que não é do caráter dele, algo que não é da natureza dele. Então pegue a referência da natureza e entenda, é impossível frutificar a partir de algo que não está no caule de Cristo, no caule de Deus, na sua natureza. Não tem mal, não tem sofrimento, não tem dor, essas coisas não estão nele, essas coisas estão no sistema, estão no mundo, estão inclusive em nós, em função da nossa limitação, em função daquilo que o sistema fez entrar em nós, coisas das quais Deus já nos libertou em Cristo. Agora, se a gente quer viver essa escola de vencedores e usufruir dessa posição de ser vencedor e mais que vencedor, precisamos alinhar a nossa visão sobre Deus. De antemão eu te adianto, Deus é bom, não existe nele mal algum. Deus é luz e as trevas não podem habitar nele. Salmo 92,15 diz que Deus é justo e nele não há injustiça. Então isso lhe dá segurança para você se relacionar com ele. Encerrando esse devocional, eu quero só voltar para o texto que nós lemos aqui, de Lucas capítulo 15, versículo 20, que diz que o filho pródigo, depois de ter gastado tudo, voltou-se para o pai. E nessa parábola, os filhos representam a humanidade e o pai representa Deus. E todo o sofrimento que ele passou foi exatamente por estar longe do pai, por ter tomado a decisão de estar longe do pai. Alguém desavisado e que não conhece o caráter de Deus pode olhar para o filho pródigo e dizer: veja o tanto de coisa que ele sofreu, porque ele desobedeceu a Deus, porque não, ele sofreu todas aquelas coisas porque ele foi para longe do pai. É claro que o pai não estava feliz com aquilo, é claro que a desobediência abriu a porta para o diabo tocar nas áreas da vida dele, mas foi o diabo que tocou, não foi Deus. Deus é esse pai que estava lá e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e compadecido, não é odiando, não é tentando matá-lo, diz compadecido, o abraçou e o beijou. Se você continuar lendo a história, vai ver que ele pôs uma sandália nos seus pés, um anel no seu dedo, um vestiu de vestes festivais. Isso quer dizer restituição, isso é receber de novo, para que você possa viver novamente na companhia, usufruindo do caráter e da bondade de Deus. Ajuste o seu conceito sobre Deus e você vai viver a vida mais que vencedora que Deus em Cristo conquistou para nós. Quero conversar a palavra aqui rapidamente com você. Diga assim: Deus é um Pai amoroso. Nele não habita o mal. Ele tem planos de paz e nos fez em Cristo mais que vencedores. Amém? Comente aí, compartilhe esse vídeo, faça chegar em outras pessoas, pratique essas verdades. Espero você no vídeo de amanhã.